Mesmo quando tudo pede um pouco mais de calma, até quando o corpo pede um pouco mais de alma, a vida não para. Enquanto o tempo acelera e pede pressa, eu me recuso, faço hora, vou na valsa. A vida é tão rara. Enquanto todo mundo espera a cura do mal e a loucura finge que isso tudo é normal, eu finjo ter paciência. E o mundo vai girando cada vez mais veloz. A gente espera do mundo e o mundo espera de nós. Pouco mais de paciência. Será que é tempo que lhe falta pra perceber? Será que temos esse tempo pra perder? E quem quer saber? A vida é tão rara, tão rara. Mesmo quando tudo pede um pouco mais de calma, até quando o corpo pede um pouco mais de alma, eu sei, a vida não para. Aqui estamos mais uma vez, nos encontrando com o povo de Santo Amaro da Imperatriz para conversarmos, para ouvirmos o teu Evangelho. Esse Evangelho bendito que trouxestes até nós quando aqui estivestes. Que nessa manhã, Senhor, possamos ouvi-lo, não apenas com a nossa mente, mas também com o nosso coração. Que possamos sentir, Senhor, o Evangelho. Que essas palavras possam entrar no nosso mais íntimo do ser. Que ali fique. E no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, possamos lembrar dessas palavras, possamos trazê-la para a nossa vida e praticarmos o Evangelho. Te agradecemos por essa oportunidade e pedimos a tua proteção, o teu amor, a tua intuição para esse momento tão especial
que ia falar do teu amor e dessa paz que o nosso Pai nos traz. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós devemos perdoar aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentações, mas livra-nos de todo o mal. Que assim seja. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Termal. Bom dia aos internautas que nos acompanham pelo canal do YouTube. Meu nome é Marcela, trabalhadora do Centro Espírita Francisco de Assis. Quem de nós já não sentiu ou sente medo, ou medos? Medo do escuro, medo dos mortos, medo de aranha ou de cobra, de lugares fechados, medo de perder, medo de chorar, medo de perder quem se ama, medo de empobrecer ou de não ser amado, medo de dentista ou de sentir dor, medo de violência, de ser vítima de crimes, medo do vestibular, das provas escolares, medo de novas oportunidades de trabalho ou emprego. Hoje, quem não tem medo de pegar Covid? Quem não tem medo de perder um ente querido nessa pandemia? O medo envolve as pessoas e algumas vezes as impede de realizar as mínimas obrigações do dia a dia. Ou, de outro modo, as perturba de modo tão profundo que provoca desânimo, prostração, imobilidade, depressão. Muitas vezes, nosso medo é fruto de algo que nos aconteceu e que nos deixou grandes traumas. Outras vezes, não identificamos o porquê sentimos medo. Pode ser um indício de que seja de uma vida passada. O certo é que, de uma forma ou de outra, temos que conviver com alguns medos. Mas hoje, a reflexão não é efetivamente discutir sobre o medo em si, né? Mas como podemos vencê-lo. Independente do motivo que seja, como vencer, como superar o medo? Como o Espiritismo pode nos ajudar? Esse é o tema da nossa reflexão de hoje. Fruto dessa mensagem que está no livro Na Sublimação da Alma, de Lúcia Cominato, pelo Espírito Irmã Maria do Rosário, que diz: perante o medo, se Deus está conosco, quem estará contra nós? Dito por Paulo em Romanos, no capítulo 8, versículo 31. E ela começa a mensagem dela assim: o medo corrói nossas energias e impede, muitas vezes, de alcançarmos os nossos objetivos na vida. Uma ligeira vacilação ao agir não deixa de ser natural, porém, quando em excesso, é um alerta de que o medo esteja a se instalar. O medo nasce da falta de fé. Aquele que confia no amparo divino não teme. Porém, o destemor, também exagero, pode nos ocasionar perigos que devemos evitar. Assim, prossegue caminhando na vida, confiante em Deus, mas com os pés no chão, com cautela, para preservar-te de muitos males que te possam envolver. Contudo, não permitas que o medo anule as tuas melhores esperanças. Quando patológico, o medo gera insegurança,
leva ao fracasso e ao desânimo. Se desejas algo realizar no campo do bem, vá em frente, sem nenhum temor. Confia em ti, nas tuas próprias forças e capacidade de realização, sem esquecer que o Pai não exige de ti além do que possas dar ou produzir. É lutando e esforçando-te que vencerás o medo que te tolhe os passos. É buscando propósitos elevados que alcançarás a proteção do alto. É fazendo o bem que o amor do Pai te abençoará para que consigas realizar a contento o que estejas a almejar. Prossegue, pois, no teu caminhar terreno, realizando hoje o que ontem o medo poderia ter impedido de executar. No texto, o Espírito nos fala que o medo nasce da falta de fé. E aí eu fui no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 17, item 3, que fala sobre o homem de bem, qual eu gostaria de destacar um trecho, quando ele fala: o homem de bem tem fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça e na sua sabedoria. Sabe que nada acontece sem a sua permissão e submete-se em todas as coisas à sua vontade. Tem fé no futuro e por isso coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. Sabe que todas as vicissitudes da vida, todas as dores, todas as decepções, são provas ou expiações e as aceita sem murmurar. Outro trecho do Evangelho, segundo o Espiritismo que eu trouxe, está lá no capítulo 19, item 11, que também fala sobre a fé. Diz assim: foi dado por um espírito protetor, em 1862, o espírito José. A fé, para ser proveitosa, deve ser ativa, não pode adormecer, mas mãe de todas as virtudes que conduzem a Deus, deve velar atentamente pelo desenvolvimento das suas próprias filhas. A esperança e a caridade são uma consequência da fé. Essas três virtudes formam uma trindade inseparável. Não é a fé que nos sustenta a esperança de vermos cumpridas as promessas do Senhor, porque se não tivermos fé, que esperaremos? Não é a fé que nos dá o amor? Pois se não tiverdes fé, que reconhecimento tereis e, por conseguinte, que amor? Vejam, a irmã Maria do Rosário, na sua mensagem, ela nos diz que, apesar do medo, nós devemos prosseguir. Confiarmos em nós, em nossa força e em Deus. Precisamos acordar nossa consciência para o fato de que somos espíritos imortais, filhos de um único Pai, que é Deus, e que estamos aqui na Terra sob o seu amparo e proteção. Tanto assim que lá no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 17, no item 4, que fala lá sobre os bons espíritos, nós vamos encontrar no texto ele falando sobre a importância do Espiritismo em nossas vidas. Ele diz assim que o Espiritismo, bem compreendido, mas sobretudo bem sentido, nos conduz forçosamente às conquistas das qualidades do homem de bem. Porque o Espiritismo, ele facilita a nossa compreensão e prática da moral de Jesus. Porque exatamente nos proporciona o quê? Uma fé sólida e esclarecida. O que acontece é que na maioria de nós, os laços materiais eles ainda são muito fortes.
impedindo o quê? Que a gente se desprenda das coisas terrenas. O Evangelho diz que o nevoeiro que nos envolve, né, esse nevoeiro fruto desses nossos laços materialistas, ele impede a nossa visão do infinito. E a gente acaba assim por deixar o medo dominar nossas vidas muitas vezes. Mas a Irmã Maria do Rosário, ela nos dá o caminho, a direção para vencermos o medo, a como agirmos perante o medo. Ela diz que nós devemos lutar e nos esforçar para vencer o medo e não deixar que ele nos paralise. E muitas vezes fazemos o inverso disso, não é mesmo? Ela diz também que nós devemos buscar propósitos elevados, porque isso fará com que tenhamos o quê? A proteção do alto. Todos nós aqui na Terra temos um propósito, uma missão, que muitas vezes deixamos de lado por conta das ilusões do materialismo. Então devemos ir em busca desse propósito. E o Espiritismo, ele nos proporciona essa descoberta, porque o seu estudo vai nos mostrar a necessidade que temos de fazermos a nossa reforma íntima. E essa é a única forma de nos encontrarmos, de nos aproximarmos de Deus e, por consequência, nos livrarmos do medo. Não só do medo, mas de todas as nossas dificuldades. Então lembrem, o medo nasce da falta de fé. Vamos refletir sobre isso? Confiamos ou não em Deus? Confiamos ou não em Jesus? Se eu posso dar uma opinião, conclusão que eu cheguei desse estudo, dessa reflexão, que inclusive serve muito para mim, é assim: nos peguemos ao Evangelho, estudemos o Evangelho de Jesus e, mais que tudo, vamos viver o Evangelho de Jesus. Porque não basta a gente estudar o Evangelho, a gente precisa vivenciar o Evangelho de Jesus. Por isso Jesus disse: vinde a mim, todos os que andais em sofrimento e vos achais sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Ele disse: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Ou seja, ele apenas impôs como dever duas coisas: o amor e a caridade. E é exatamente isso que o Espírito da Irmã Maria do Rosário diz que busquemos para vencer o medo, que é fazer o bem. Eu gostaria de encerrar com uma mensagem de Bezerra de Menezes. Ela foi retirada do livro A Coragem da Fé, para ajudar em nossa reflexão sobre o medo. Eu espero ter contribuído um pouquinho para ajudar nesse momento que a gente passa difícil, do retorno, dos aumentos de casos, né, do Covid, que a apreensão da gente volta, e que essa reflexão tenha ajudado a gente nesse sentido da gente se fortalecer no Evangelho de Jesus. Eu desejo um bom final de semana a todos, meu grande abraço a todos, muita paz e muita luz. Não tenhais medo. Filhos, não tenhas medo da vida, nas provas e surpresas do caminho. Não tenhas receio do amanhã, que somente a Deus pertence.
Vivei com alegria e destemor, submissos à vontade divina em qualquer circunstância. Combatei os vossos erros, todavia compreendei a necessidade de aprender a lição nos reveses a que ninguém se furta. Colhei resignadamente na gleba que plantastes, sem reclamar dos espinhos que vos dilaceram as mãos, que não souberam separar as urzes do bom grão. Que a revolta silenciosa não vos amargure a existência, determinando as vossas mais veladas atitudes. Não vos canseis de ser generosos, tolerantes e compassivos. Amai sem esperar ser desamados. Cumpre com as vossas obrigações pelo pão de cada dia, recordando-vos de que o Senhor alimenta os pássaros e veste os lírios do campo. Não leveis a vida de forma leviana e inconsequente, sem atinar que as sombras que rondam os passos alheios também espreitam os vossos. A dor que nos tira a tranquilidade é a mesma que nos possibilita tomar consciência de nossas fragilidades. Se de quando em quando o sofrimento não visitasse o homem, é possível que ele jamais se interessasse pela transcendência da vida. Não vos permitais, pois, concessões de qualquer natureza na satisfação dos próprios desejos. Se a ascensão do espírito é infinita, a queda que voluntariamente se arroja não conhece limites. Sempre haverá como descer a mais fundo, escuro, indevassável abismo de dor. Filhos, vivei somente com a intenção de fazer o bem e em tudo vereis a manifestação da sábia providência. Não tenhais medo e não vos enclausureis na inércia como quem retrocede e se oculta, com o pensamento de que a vida não encontrará, mais cedo ou mais tarde, para arrancá-lo ao comodismo e trazê-lo de volta à realidade. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe. É perdoando que se
fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Luz que me ilumina o caminho e que me ajuda a seguir. Jesus, quanto agradecimento devemos a Ti. Neste momento, nós estamos aqui abraçados por esses mensageiros em estímulos de comunicação, em estímulos do Teu amor. Emoção nos toca a alma. Possam, Mestre, esses ouvintes sentirem esse amor, transmitindo as energias curativas em que todos nós necessitamos, Mestre. Eles sintam o revitalizar da saúde física, da saúde espiritual, para que as emoções possam florescer, Jesus. Otimismos e esperanças, otimismos na alegria e gratidão pela vida, e nesse Teu consolo que faz enxugar essas lágrimas, esse Teu consolo que faz a fé mais viva. Possam, Mestre amado, todos eles continuarem o caminho perseverantes, continuarem o caminho com mais sabedoria e o Teu Evangelho como bússola, compreendendo, Mestre, sempre o sentido dessa palavra que nos ensinastes a buscar diariamente o amor. Ampara também a tantos que estão nesses hospitais aqui da Terra, como nos hospitais do plano espiritual, para que, Mestre, nessa dor que leva, Jesus, a transformação do espírito possa ser sentida com sabedoria, possa, Jesus, ser sentida no intuito do progresso, no intuito, Jesus, das curas que levam mais próximos a Ti e a esse Pai. Com gratidão, vamos agradecer a esse Pai, agradecer a Ti, para que esse final de semana, os dias vindouros da próxima semana, prossigam com as mesmas bênçãos que estamos recebendo neste momento, e a Tua luz continue a clarear não só os olhos físicos, que vão somente até a retina, essa luz, mas os olhos espirituais, Jesus, que levam as visões ao infinito, quando encontram a Tua verdade e o Teu amor. Pai nosso, que estás nos céus, Pai, santificado seja o vosso nome. Venha a nós, Pai, ao vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como em todos os mundos habitados. O pão que fortalece o corpo e ao espírito
dá hoje e sempre. Perdoa, Pai, os nossos erros, como devemos nós de perdoar a todos que caminham conosco. E não deixa nenhum entregue às vibrações contrárias. Livra dos males, livra, Jesus, dos perigos, para que a tua luz conduza a cada passo ao caminho que leva ao Pai. Que assim seja. Quero ser livre, Senhor, como os pássaros quero ser, alçar um longo voo ao teu encontro, voar no Espírito sem medo de cair, chegar à praia do teu coração e mergulhar em teu mar de amor, banhar-me em tuas águas que curam, saciar a sede e fome de ti, Senhor. Eu posso voar, sair do chão, me levantar, alçar voo livre no Espírito, soltar as amarras que me impedem de ser teu. Senhor, eu posso voar, sair do chão, me levantar, alçar voo livre no Espírito, soltar as amarras que me impedem de ser santo e ficar contigo, ser teu amigo, ser livre, alçar voo no Espírito. Senhor, eu posso voar, sair do chão,